Jornal Centro-Sul recebendo a doutora Denise Albano. A pesquisa do Poder Data, do Poder 360, os números indicam que de cada 10 brasileiros, 1,2 ainda acredita nas decisões do STF. Em relação ao Luiz Inácio, a pesquisa também do Poder Data mostra que 18% dos eleitores que votaram em Luiz Inácio estão reprovando o atual governante. Significa dizer aí alguma coisa em torno de 9 milhões de votos. De acordo com o resultado da eleição, ele teve 0,9% a mais do que o Bolsonaro, segundo o TSE. A propósito, o governador Tarcísio de Freitas, de São Paulo, diz, quando perguntam se ele será candidato à presidência, ele diz que o candidato dele é o presidente Bolsonaro ou quem ele, o presidente Bolsonaro, apresentar como candidato da preferência dele, Jair Bolsonaro. A senhora, como vê a possibilidade ou não do Jair Bolsonaro se tornar elegível? E é possível haver uma aliança entre os partidos de direita? Como é que a senhora avalia esse cenário? Bem, a gente precisa se manifestar separando, distinguindo o que é uma torcida, mas uma torcida com base em uma certa racionalidade, não é aquela torcida cega, despropositada, quase utópica, do que vem a ser, de fato, análise política. Quanto à questão da torcida, à luz de uma racionalidade, é evidente que há, sim, essa expectativa de uma junção de forças liberais e conservadoras que partidos como o PL, do presidente Bolsonaro, e o Novo, com toda a sua defesa de valores liberais na economia, defesa das liberdades fundamentais, e onde estão também alguns conservadores, como o próprio Eduardo Girão, grande senador pelo Ceará. Então, eu vejo como... E o Ricardo Salles, de São Paulo, deputado. Então, eu vejo, de fato, como uma expectativa que pode, sim, se confirmar. E creio que é uma estratégia acertada, uma estratégia com grande possibilidade, eu diria até probabilidade elevada, de ter êxito na eleição de 2026. Essa conjunção de forças entre PL, Novo, talvez também o Republicanos, mesmo entre diversos integrantes do União Brasil, e aguardemos. Por quê? Porque, de fato, para além da torcida, num campo mais de uma análise do quadro político atual, ainda estamos, de fato, há pouco mais de 1 ano e meio da eleição. E no cenário político nós temos aí um dinamismo muito intenso. As peças podem se movimentar conforme certas variáveis, contingências, e aí são muitas variáveis que podem acontecer. Por exemplo, a própria posse do Donald Trump, o que pode vir à tona. Repercutiu nos últimos dias uma entrevista de um alto integrante da CIA, que é o equivalente a uma polícia, não é, de inteligência lá dos Estados Unidos, revelando que houve clara interferência dessa agência de Estado norte-americana para interferir no processo político-eleitoral brasileiro. E aí, quem sabe, com dados, documentos oficiais do governo americano vindo à tona, eu diria que isso pode sim influenciar na reversão da inelegibilidade do Bolsonaro. Está claro que essa decisão, ela se insere nesse contexto de ataque a uma candidatura de direita, um julgamento claramente enviesado, muito pouco de dimensão jurídica, quase inexistente, a não ser o fato de ter sido um processo que correu, que tramitou no âmbito do sistema de justiça, no judiciário, no Tribunal Superior Eleitoral. Mas o julgamento foi eminentemente
eminentemente político. E político no sentido menos elevado do termo, de viés partidário, para favorecer o próprio Lula, o petismo, tirando o Bolsonaro do jogo político logo após a sua derrota bastante estranha. Nós tivemos aí o processo eleitoral, todo mundo acompanhou. Então, eu diria que essa junção de forças é algo que se desenha para o horizonte da eleição de 2026, e a reversão da inelegibilidade do Bolsonaro, eu diria que, de fato, as pesquisas mostrando a sua força, a economia, em 2025, o que se avizinha são tempos até mais difíceis do que os que foram enfrentados em 2024. A queda de popularidade cada vez maior do governo Lula, a incompetência da sua equipe ministerial cada vez mais à mostra. Tudo isso pode favorecer um cenário que, somado a essa possível revelação de documentos oficiais do governo americano, mostrando a interferência da CIA sob o governo Biden, de esquerda, no processo político-eleitoral aqui do Brasil, essa reversão tem chances reais de que venha a ocorrer, e aí, como eu diria, 2025, 2026 serão anos de fortes emoções, tanto na economia, o cenário é preocupante, como também no jogo político.